Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar sobre cinema, vamos continuar a falar dos filmes aqui do 25º Festival do Rio, tá? E hoje eu quero trazer um filme chamado Dogman, tá? Uma produção de quem? Luc Besson, o cineasta mais louco do universo, cara. O cineasta mais porra louca que existe, o cara que fez Quinto Elemento, o cara que fez O Profissional, o cara que fez Lúcia, o cara que fez uma Joana Dark com a Mila Jovovich, que foi muito doido, tá? Um cara que tem uma visão bem crítica com relação à religião, né? O único problema é que ele acabou não fazendo um Valerian muito legal, né? Aqueles quadrinhos franceses de ficção científica, né? Que quem é mais velho vai se lembrar que essa tira do Valerian era publicada no Globinho todos os domingos, né? E ele fez uma adaptação para o cinema que acabou infelizmente não ficando muito boa, tá? Mas esse filme Dogma, gente, é um filmaço, tá? Eu gostei bastante dele, tá? É, deixa eu falar de um ator aqui, que o ator principal, né, que fez Dogma, tá? O nome dele deixa eu olhar minha coisinha aqui, Caleb Landry Jones, tá? Esse ator, Caleb Landry Jones, gente, ele foi um atorzaço, o protagonista do filme. E do que o filme se trata, né? Por que ele é chamado de Dogman, né? Era um menino, tá? Que na infância era muito maltratado pelo pai. O pai ganhava a vida fazendo rinhas, né, de cachorros, né, no caso, tá? E deixava os cachorros passando fome para na hora das brigas, né, entre os cachorros estraçalharem os outros e ganharem a rinha. E aí o nosso protagonista, né, que é o Dogman, né, ele ficava com pena dos bichinhos, alimentava os bichinhos escondido, até que um dia ele entregue ao pai pelo irmão, né, o irmão na trairagem fala, né, que ele alimentava os cachorrinhos e o pai acaba trancando ele no canil junto com os cachorros. E aí ele vai começar a desenvolver uma relação bem próxima, bem íntima com os cachorros, a ponto dele adestrar os cachorros, com os cachorros entendendo racionalmente tudo que ele falava, todas as ordens que ele dava, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai acabar sofrendo, né, um tiro do pai, né, no caso, né, porque ele estava cobertando uns filhotinhos lá que iam ser sacrificados pelo pai, né, no caso, né, e aí ele fica paralítico das duas pernas, mas não paralítico, ele consegue andar, mas ele não tem firmeza nas pernas suficiente, ele não pode ficar em pé por muito tempo, porque a medula dele pode vazar, né, para o organismo e ele pode morrer, né, no caso, né. E aí o filme tem essa história, tá? Ele acaba saindo, né, do canil, né? Porque ele acaba saindo do canil, né? Porque ele adestra um cachorro a levar a polícia à casa dele, né? O pai acaba sendo preso, acaba se suicidando. E o irmão dele, depois de 8 anos, sai por bom comportamento. Mas nessa altura do campeonato, os cachorros já estavam adestrados o suficiente, né, para o nosso Dogman conseguir a sua vingança. Ele adestrava os cachorros para matar as pessoas, né? Porque ele foi totalmente maltratado pelo mundo, né? Uma família altamente religiosa que maltratava ele pra caramba, então ele cresceu, né, revoltado com o mundo, né? E a favor, vamos dizer assim, e dando muito amor para os cachorrinhos deles, que são os únicos seres vivos, né, que têm um amor verdadeiro com as pessoas, né? Quem já teve cachorro sabe disso. Então, já teve cachorro ou tem cachorro se identifica muito com esse filme, né? Mas o filme, eu tô dando uma sinopse aí para vocês, né, dizendo, né, como ele acabou virando esse adestrador de cachorros, mas o filme na verdade começa com ele vestido de Marilyn Monroe dentro de um caminhão sendo preso com a cachorrada toda lá, né? E aí ele vai começar a contar a história da vida dele quando ele está na cadeia para uma psicóloga, uma psiquiatra, né? Para poder entender o que está acontecendo. E aí ele vai dando os passos da vida dele, vai dizendo como ele adestrou os cachorros a fazer furtos, né? Porque ele está fazendo um programa ali de redistribuição de renda,
Ele não tinha emprego, ele era formado em biologia, mas não tinha um emprego. Ele ficou num reformatório, não conseguia um emprego. Ele ficou num reformatório onde conheceu uma menina que é uma assistente social que ensinou teatro e Shakespeare para ele. Ele aprendeu a se maquiar, aquele negócio todo. Ele ficou apaixonadíssimo pela moça, mas depois ele descobriu que a moça só tinha pena dele, que não tinha um sentimento genuíno de amor, né? E aí ele se jogou para os cachorros de vez, né? Que os cachorros sim têm um amor verdadeiro, né? Quem conhece, quem tem cachorro sabe disso, né? E aí você vai vendo ele contando a história. Tem um momento que ele começa a adestrar os cachorros para praticar furtos, né? Em casas de figurões bem ricos, né? E um cara de uma companhia de seguros, né? Que teve uma cliente roubada, né? Acaba descobrindo, né? Que ele estava adestrando os cachorros, né? E aí vai na casa dele para chantagear ele para entregar todas as joias. E ele acaba matando o cara do corretor de seguros. Ele também obrigando os cachorros a comer o cara vivo, né? Ele também vai arrumar briga com um chefão local, tá, do crime, que estava extorquindo, né, a lavadeira dele, né? E aí a cena final do filme é um negócio ultra violento, né, gente? Eu não vou contar aqui, não vou dar spoilers para vocês disso, tá? Mas vocês já estão vendo o ritmo, né, que o filme, né, vai tomando aí, tá? E o filme, para quem gosta, tem muito cachorro. O filme é bacana porque tem muito cachorrinho, muito bonitinho, muito fofinho, tá? Mas é só ele dar ordem que os cachorros saem trucidando a galera geral, né? Então é bacana o filme, né? E outra coisa que é muito interessante, por que ele estava vestido de Marilyn Monroe no início do filme? Porque ele só conseguiu emprego, né? Ele não conseguia emprego em lugar nenhum, né? Como eu falei para vocês, com o diploma dele de biólogo, né? De faculdade, né? Que ele fez à distância, né? Porque ele vivia preso em uma cadeira de rodas. Mas ele só conseguiu emprego numa boate de drag queens, gente. Então, quer dizer, é Luc Besson sendo Luc Besson. Ele tem que colocar uma parada surreal no filme, entendeu? Não que os drag queens sejam surreais, né? Mas uma coisa que de repente um cara que é adestrador de cachorros e adestra os cachorros para roubar e matar, de repente vai ser drag queen numa casa noturna, né? E ele fez Piaf, fez Marlene Dietrich fazendo Lili Marlene, e quando ele ia fazer a Marilyn Monroe, que o negócio degringolou lá, que os bandidões foram lá tentar matar ele, mas ele botou os cachorros para trucidar todo mundo e ele acabou sendo preso por causa disso, porque ele estava fugindo com os cachorros de caminhão, né? Mas ele conseguiu fazer os cachorrinhos fugirem da polícia antes deles irem para a Suípa e serem sacrificados, né? Ainda bem, né? Que realmente o filme é bacana. O filme tem um final triste, tá, gente? Ele tem um final triste. Apesar dessa crítica à religião, o nosso personagem protagonista era extremamente religioso, né? E ele acaba fazendo uma artimanha lá junto com os cachorros, né? Ele estava preso na cadeia, né? Para se encontrar com Deus. Mas eu não vou ficar dando muitos detalhes, não, porque eu tenho a impressão, apesar da legendagem eletrônica, tá, gente? Eu tenho a impressão de que esse filme ele vai estrear em circuito comercial. Eu tenho a ligeira impressão de que isso vai acontecer. Porque o filme é muito maneiro, gente. Vale muito a pena assistir. Me recomendaram, tá? Eu num primeiro momento, eu torci o nariz, né? Porque eu estava ainda meio contrariado com o que o Luc Besson tinha feito com Valerian, né? E aquele filme da Joana d'Arc que ele fez também, que é muito surreal também, né? O filme da Joana d'Arc que o Luc Besson fez, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, é uma relação de amor e ódio que eu tenho com esse cineasta, né? Às vezes ele faz coisas assim muito bacanas, né? Por exemplo, O Profissional, né? É um filmaço, gente. O Profissional é um filme muito legal, tá? Já passou na Band 1 trilhão de vezes, né? Com o Jean Reno, né? E a nossa Princesa Amidala, que eu esqueci o nome agora, né? De Guerra nas Estrelas, esqueci o nome da atriz agora, que estava praticamente adolescente na época que ele fez o filme, né? Ela fez o filme com o Jean Reno, tá? Esse filme é muito bom. Lucy também é um filme bem interessante, né? Agora, o Luc Besson sempre tem uma maluquice muito doida nos filmes dele. E esse filme não fugiu à regra. O próprio Valerian também, que tem as suas maluquices também, ele poderia ter sido muito melhor se a gente não tivesse os quadrinhos como referência, né?
O casal Valerian e Laureline dele acabou sendo um casal praticamente pós-adolescente, né? Quando Valerian e a Laureline dos quadrinhos são bem mais velhos, né? No caso, são adultos mesmo, né? E a história dos quadrinhos é mais interessante, mais instigante. Eu senti que o Luc Besson não pegou muito o espírito, não, tá? Vale a pena. Tem os encadernados, tá? Do Valerian em 5 volumes, tá? Inclusive com matérias nesses encadernados, nos quadrinhos encadernados que eu estou falando, do Luc Besson, da produção do filme, né, que o Luc Besson fez. Acho que tem entrevistas também com o Luc Besson também, tá? E vale a pena quem gosta de quadrinhos, tá, dar uma investigada nesse mundo do Valerian aí. São quadrinhos que, na minha opinião, valem muito a pena, tá? Agora, esse filme Dogman, eu recomendo bastante, tá? Procurem, tá? Se esse filme entrar em circuito, tá? Deem uma olhada. Vejam também o trabalho desse ator, tá? Que faz o Dogman, que é um atorzaço. Ele conseguiu misturar uma suavidade no personagem dele, uma delicadeza com uma psicopatia doentia, entendeu? Então a parada ficou muito legal, tá? Vale muito a pena vocês procurarem esse filme Dogman, tá? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.